Então é mais uma troca de experiência mesmo. E é isso. A gente pode dar início à nossa roda. Então, para começar as perguntas, eu vou começar perguntando para vocês, Júlia e Thiago, qual foi a maior dificuldade enfrentada durante a faculdade? Tá. Acho que antes eu só vou me apresentar, acho que o Thiago também pode falar um pouquinho sobre ele, só para a gente falar aqui para os participantes quem a gente é, né? Meu nome é Júlia, eu me formei em Engenharia Civil em 2019/1, então faz um pouco mais de 2 anos. Eu entrei em 2013 e durante a faculdade, assim, eu posso dizer que eu fiz parte de praticamente todas as oportunidades que a faculdade podia oferecer. Então, eu fui bolsista do PET por 2 anos. Durante o meu tempo de PET, eu cheguei a fazer um período de bolsa voluntária no NORI, numa pesquisa mais voltada à gestão da construção. Depois eu ainda fiz um ano de LEME. Nesse período que eu fiz parte do PET, de bolsas, eu ainda estava sempre envolvida com organização de semana acadêmica, outros eventos como o ERETS, que é o Encontro Regional de Engenharia e Desenvolvimento Social, fiz parte de alguns projetos sociais também. E lá, quando eu estava pelo 7º semestre, eu comecei a estagiar numa empresa de segurança contra incêndio na área de PPCI. Eu me formei, depois de um ano eu fui efetivada nessa empresa, logo depois eu me formei e continuei trabalhando na área. Então, hoje eu ainda trabalho com PPCI, estou numa outra empresa, uma empresa maior que eu comecei no final do ano passado, e estou seguindo nessa área. E aí, além do trabalho, hoje eu estou fazendo pós em BIM, na PUC, estou para concluir metade do ano que vem. Thiago, vou passar a palavra um pouco para ti. Boa noite, pessoal, tudo certo? Bom, pelo que eu vi, grande parte do pessoal que está aqui, grande parte não, mas uma boa parte eu conheço já, conhece um pouco da minha trajetória, mas eu entrei em 14/2 na URGS e me formei em 2019/2, naquele longínquo período antes da pandemia, e me safei um pouco das aulas EAD, foi uma parte muito boa, pelo que o pessoal me relatou. E durante esse período eu comecei numa bolsa na Suinfra, no Departamento de Fiscalização de Obras, acompanhando as obras da URGS. E, inclusive, a primeira obra que eu tive contato, que eu coloquei os meus pés, minha botina na obra, foi aquele prédio do ICBS, que hoje fica ali na Ipiranga com a Ramiro. Depois eu comecei a participar do CECIV, fui tesoureiro, fui do setor acadêmico, fui presidente, depois segui como colaborador. E entrei na Tenda em 2018 e fiquei lá até o início desse ano. Passei pela obra, fui para o setor de suprimentos, aqui na Regional Rio Grande do Sul. E assim que me formei, eu recebi a oportunidade de ir para Curitiba para assumir a regional. E depois, como vocês vão descobrir em algumas das perguntas aqui, acabei saindo da Tenda em março desse ano, né? Fiquei um ano ainda trabalhando durante a pandemia na Tenda e assumi a parte administrativa da empresa da minha família, uma padaria de 66 anos. E hoje estou aqui para bater um papo e tentar trazer um pouco da minha experiência de como foram todos esses desafios e como eu acredito que vai ser para vocês, um pouquinho pelo menos. E respondendo a pergunta, então, né, qual foi a maior dificuldade? Eu acho que são muitas as dificuldades da faculdade, né, um período bem desafiador, mas pensando nisso, eu diria que uma das maiores para mim foi conseguir conciliar tudo. Então, sempre tinha muitas atividades e conciliar isso com estudar para as provas e bem na faculdade. Eu vim morar em Porto Alegre sozinha, porque eu era do interior, então tinha todo esse período de adaptação também, de aprender a morar sozinha, de se virar e conciliar com os estudos, que nem eu falei, e conciliar com a vida social que a gente também quer ter, que é o período que está começando a sair, fazer amizade. Então, conseguir colocar e equilibrar todas essas áreas da vida é um grande desafio. Eu acho que isso é uma das coisas.
E o segundo, que eu também faria, é ter paciência e saco para estudar, às vezes, muitas coisas que a gente não está gostando e tem que passar por aquilo. Infelizmente, eu acho que ainda nosso ensino é muito engessado, um método muito tradicional, e a gente já está pensando em outras coisas, uma mente mais dinâmica, e fica um pouco difícil de parar e se sujeitar àquele sistema que, infelizmente, a gente tem que se sujeitar, porque a faculdade ainda assim, e é uma etapa a ser vencida na nossa vida. Então, acho que eu diria isso. Bom, eu tinha partido mais para a ideia da dificuldade no curso em si, mas o aspecto tanto pessoal mesmo, de como a gente leva a vida durante esse início de faculdade, principalmente, onde os problemas mais batem a nossa porta. E eu me lembrei que no primeiro semestre eu ainda estava morando aqui em Novo Hamburgo e tinha que ir para Porto Alegre todos os dias. Eu saía às 5 horas da manhã para ter aula 8h30 no Campus do Vale. Então isso era um baita de um desafio no início, mas foi muito bom também porque me tirou da zona de conforto, eu tive que ver como é que é a realidade mesmo, de viver dentro de um ônibus, dentro de um trem, e isso me fez colocar os pés no chão também, porque a gente, quando antes de entrar na faculdade, a gente glamoriza muito tudo isso, né? Glamoriza a faculdade, acha que é tudo mil maravilhas, mas é muito suor mesmo, né? Então, nesse aspecto pessoal eu teria isso a acrescentar. E no aspecto de conteúdo mesmo das cadeiras, eu acho que uma das coisas mais importantes e que me ajudou muito a perceber é a dificuldade que eu tinha entre a transição de uma ciência mais pura, né, de uma matemática mais pura, de disciplinas mais puras, em que tu tinha todas as variáveis, todas as equações e todas as condições muito claras até então, né, principalmente no ensino médio, e na faculdade tu começa a se deparar com coisas que é muito importante tu começar a, de fato, entender tudo aquilo que está, todos aqueles fenômenos, todas aquelas questões. E eu acho que isso é uma das principais viradas de chave que a gente tem que ter, na verdade, não encarar a faculdade só como uma reprodução de conteúdo, de fórmulas e tudo mais, porque acho que isso dificultou muito também durante esse período de ensino à distância, desse copia e cola que muitas vezes a gente tem, e a coisa que mais vai agregar e vai causar dificuldades na gente, é a gente realmente aprender a entender essa diferença toda entre o ensino formal, que é aquilo que a gente vê no ensino médio, e o que realmente a faculdade ela deve exigir de nós, ou o que a gente deve exigir de si para lidar com a faculdade. É isso. A gente, acho que quando agora a gente, todos nós, né, que entramos, a gente vira a chave e a vida tem que continuar acontecendo, a gente tem que ir lidando com tudo, né? Mas então, antes de a gente ir para a próxima pergunta, gostaria de dizer bem-vindo àquelas pessoas que entraram agora, tá? Que a nossa roda de conversa se acrescente muito. E dizer também que a qualquer momento, se algum participante, algum convidado quiser levantar a mão, acrescentar alguma coisa, estão todos completamente livres. É mais um debate mesmo, é informal, tá? E a nossa segunda pergunta é mais ou menos nesse viés, assim, é como que vocês lidaram com as frustrações na faculdade. Eu, por exemplo, na hora de virar a chave, tive algumas dificuldades e era difícil de aceitar, porque até então a gente escolheu a faculdade porque a gente é bom naquilo, né? E a gente chega e vê que o mundo é completamente diferente. Como é que vocês lidaram com essas frustrações em questão de cadeiras, em questão de, às vezes, até algum conteúdo não ser aquilo que vocês esperavam? Então, a gente estava pensando assim, questão de frustração com conteúdo, com disciplina, eu acho que eu não tive muito, porque eu nunca fui de criar muita expectativa em relação a uma cadeira. Eu ia fazendo assim, sem pensar, fantasiar muito como seria. Mas uma questão que eu aplicava e dava razoavelmente certo em relação assim, frustração de nota, que a gente sempre foca muito a expectativa em cima do resultado de uma prova, né? E nem sempre o resultado sai como a gente quer, porque a gente estuda muito o conteúdo e o professor coloca justa aquela questão que a gente não estudou e está totalmente fora do nosso controle. Eu até lembro assim, eu fiz mecânica vetorial com Brown, nem lembro mais, não sei se ele ainda é professor, para escapar do morte, porque ele era o professor mais fácil. Justo no semestre que eu fiz, ele resolveu proibir o uso de HP na prova, e a nota mais alta da turma foi 6 e a média foi abaixo de 3. Foi uma questão assim. E, claro, eu tirei 4 na prova, eu
todo mundo foi muito mal e gerou assim uma frustração em todo mundo. Mas aí eu comecei a tentar colocar minha expectativa não no resultado da prova, e sim no processo. Então eu me organizava, fazia um planejamento. Eu vou ter uma prova, eu quero fazer um resumo do conteúdo, e esse resumo eu quero que fique organizado e bonito, eu quero resolver a lista de exercícios, eu quero ler esse capítulo. E esse era o meu objetivo para a prova. Então eu estava satisfeita no momento que eu cumpria esse meu planejamento de estudo. E eu não ficava focando na nota. Então a nota era um resultado que vinha a partir disso, porque eu já estava satisfeita com o meu resultado do meu esforço da minha tarefa em cima daquela prova ou em cima daquele trabalho. E isso me ajudou bastante assim no começo. Claro, né? A gente ainda se frustra, a gente ainda espera um resultado diferente, mas foi uma forma que eu encontrei que me ajudou bastante. Thiago, quer complementar alguma coisa? Sim, e eu acho que essa percepção, na verdade, é a mais importante para o pós-faculdade, porque depois tu não tem uma nota, tu não recebe uma nota. Exato. E Né? depois tu não lembra da prova, tu vai lembrar do processo de estudo. Exato. E aí, tá, acho que foi uma das chaves que eu achei também, e se relaciona muito com isso que eu disse na primeira pergunta, de começar a encarar aquilo não como o AX mais B igual a zero, entendeu? E realmente começar a entender aquele negócio, entender o processo daquilo, porque quando eu chegar na prova, apesar de que muitas vezes tem umas coisas nebulosas, tu não vai estar tão sem base, assim, tu vai conseguir pelo menos achar alguma explicação, ou pelo menos conseguir entender o que foi pedido na questão, né? Mas, contemplando isso, eu acho que o único momento assim que realmente eu me pressionei foi, eu tinha começado o estágio na tenda, né? Eu tava no CECIV e eu estava fazendo, acho que 7 ou 8 cadeiras. E eu achei que eu ia dar conta daquilo. Não sei qual foi a agenda que eu consegui caber, que coube tudo isso na minha agenda. E chegou um certo momento em que não estava rolando. E eu estava fazendo a cadeira de aço. E acho que na segunda prova já eu não tinha ido bem na primeira, tinha tirado, sei lá, 2, 3, e na segunda foi a mesma coisa. E eu simplesmente reconheci, cara, não adianta. Eu não vou tentar me forçar, eu não tenho necessidade de eu querer correr contra o tempo, de eu querer não ter vida para absorver tudo aquilo. Eu literalmente eu larguei a cadeira e eu pensei nela no próximo semestre. Porque a gente realmente acha em algum momento da faculdade da vida que a gente vai conseguir dar conta de tudo que a gente tem para fazer. Mas a gente perde um pouco da qualidade, né? E a diferença é que numa cadeira tu consegue até mensurar a tua qualidade, né, mediante uma prova, mediante o teu aprendizado. Mas em outras coisas não, na tua vida pessoal, no teu trabalho, tu não tem muito como medir isso, a menos que alguém te demita, ou a menos que, sei lá, tu acabe um namoro, ou se afaste dos amigos. Então, eu acho que chegar um momento de entender, tá, não, para, que não tá dando certo, não adianta tu querer correr contra o tempo. Eu acho que foi isso que eu tomei como base. E só complementando a questão de frustrações, não tem como não pensar, pelo menos a minha experiência, que a solução para isso é fazer amizade realmente na faculdade e ter realmente essa questão de estudar com os amigos, com os colegas, porque ninguém está passando por isso sozinho. Então faz muito sentido se juntar, fazer um grupo de estudo, estudar junto. E, geralmente, quando um vai mal, todo mundo vai mal junto, consegue ter esse sentimento de entendimento. E eu acho que isso faz toda a diferença para conseguir passar por isso, muito mais fácil. Perfeito, então a gente pode ir para a próxima pergunta, arrasadora. E então, vocês já pensaram em desistir do curso em algum momento? E o que motivou vocês a continuar? Posso começar então? Eu já pensei, eu acho que assim, não tem como dizer que alguém não tenha pensado em desistir do curso. Eu acho que é uma ideia que passou pela cabeça de todo mundo. Mas em nenhum momento eu consegui definir algum outro curso que eu gostaria de fazer no lugar. Então tinha aquela sensação, não estou gostando, será que é isso que eu quero? Não sei às vezes o que eu estou fazendo aqui. Mas como eu não sabia uma outra opção que eu tivesse certeza que eu queria seguir, eu fiquei na civil. Porque uma coisa que sempre me deixou muito tranquila, e eu acho que até uma das razões que eu escolhi a civil, é que é um curso muito amplo, abre muitas oportunidades. Não é um curso que te restringe a trabalhar somente com uma coisa.
E eu vejo isso muito na vida real. Eu acabei seguindo na civil, trabalho com isso, mas assim, 90% dos meus amigos próximos não trabalham mais com isso. E estão bem em outras carreiras, outras áreas, seguindo outras coisas. E a civil, mesmo que não tenha contribuído diretamente para a carreira deles, trouxe uma evolução pessoal, uma formação que, de certa forma, contribuiu em si. Então, eu acho que o que me manteve e que não faz eu me arrepender é justamente essa questão de ter um curso mais amplo e que abre muitas oportunidades. É bem isso mesmo. E, na verdade, uma coisa que eu percebi já desde o início, que acho que desde o momento que eu entrei no CECIL, principalmente, que a gente saiu um pouco das coisas mais técnicas mesmo, que a profissão de engenharia ela é uma profissão para te resolver problemas. E basicamente hoje a gente tem problemas em todas as áreas e em todas o papel do engenheiro é muito fundamental. E foi o que me deu segurança para justamente eu aceitar sair de fato de uma construtora para vir para dentro de uma padaria, sabe? Porque, cara, com esse pensamento que a gente tem na engenharia de resolução de problemas, de manter a calma para resolver o problema, principalmente, que acho que é uma das coisas que mais falta hoje no mundo inteiro, em todas as esferas, política, econômica, qualquer uma, é tu manter calma e tentar te basear em dados para te resolver problemas. Então, tu vai ter problema em qualquer lugar e tu vai poder resolver eles. Então, acho que a partir do momento que tu tentar entender e tu conseguir parar para pensar que engenharia não é aquilo que tu aprende na faculdade, aquilo ali é um conhecimento técnico que tu vai aplicar na engenharia. Isso vai te fazer tranquilizar muito em relação à engenharia. Só que, obviamente, tu vai ter uma saga bem difícil ainda pela frente, de 5, 6, 7, 10 anos, de estudo de engenharia técnica que vai te exigir teu diploma, né? Mas eu acho que a partir do momento que tu te tranquiliza em relação a isso, que tu não está fadado de viver a vida inteira resolvendo cálculo diferencial, por exemplo, tu consegue ficar mais tranquilo com aquilo ali e pensar, tá, isso vai passar, então eu vou passar nessa cadeira, vou resolver essas questões e vou ir para a próxima e minha vida vai seguir. Então, acho que todo semestre eu tentei desistir da engenharia, mas aí quando eu lembrei qual é que é o real papel da engenharia na vida da gente, eu dei andamento nela. Então tá, muito bonito isso que vocês falaram sobre a aplicação da engenharia. Confesso que eu não tinha ouvido até então, porque eu tô no início do curso, né, como eu comentei ali, acho que o pessoal do início ouviu, e a gente tá mais acostumada com termos técnicos mesmo. O Gustavo levantou a mão. Eu tenho uma dúvida, não sei se já dá para perguntar agora ou se vai ter um momento de dúvidas. Como... Não, pode ir perguntando, é bem livre pra gente ir debatendo mesmo. Tá. Não, a minha dúvida é assim, em alguns momentos, assim, para certas cadeiras, eu sinto que eu estou estudando para passar e que parece que eu estou fazendo uma coisa que, tipo, que eu não vou aprender e que não vai ficar na minha cabeça, assim, tipo, que só é para passar mesmo. E eu não sei se eu deveria fazer assim tipo, só fazer para passar, ou se eu deveria... Porque, assim, eu poderia perder muito mais tempo e tentar entender e talvez até ir pior na prova, mas eu acabo fazendo isso para passar porque são coisas, assim, que são muito difíceis, assim, e aí eu aprendo para a prova, assim, aprendo para fazer para algum momento. Não sei como vocês olham isso, tipo, porque isso é uma coisa que às vezes fica meio, tipo... fica na tua cabeça, assim, É será um que eu tô fazendo a conflito, coisa né, certa? de lados, tipo, o lado que, tipo, quer que a gente consiga absorver todo o conhecimento e o lado que não tem, que tu é humano e tu não consegue absorver, né? Exato. Isso eu acho que é normal, porque não tem como, e eu acho que, na verdade, é uma coisa que ficou mais clara ainda depois da pandemia, apesar de eu não estar mais estudando. Cara, vocês, muitos, talvez, estão só respondendo formulários e provas e coisas, que vocês conseguem simplesmente copiar de algum lugar e passar. Então, não é isso que vai avaliar vocês se vocês vão ser um bom profissional, entendeu? Porque não tem como a gente conseguir absorver tudo, nossa cadeia é extremamente limitado e a gente tem que entender como utilizar ele da melhor forma. E realmente, se me perguntar agora, se me derem uma prova agora, pode ser da cadeira mais banal que for, sei lá, GD, e banal eu quero dizer no sentido de que não é uma coisa que tu precisa decorar, assim, mas provavelmente eu vou ir mal, entendeu?
porque a menos que tu fique com afinco em cima daquele assunto e tu vá retomando ele a vida inteira, tu vai te esquecer dessas coisas, entendeu? O que vai ficar é a forma como tu lidou com ela. E como tu encarou e tu vai resolver aqueles problemas que a vida vier por adiante. Então, da minha parte, eu acho que tá tudo bem. A partir do momento que tu entendeu, putz, eu preciso tirar 7 ou 8 na prova, então eu tenho que simplesmente decorar quais coisas para fazer isso. É a interpretação que eu tenho. A menos que seja um assunto que te interessa, que tipo, é algo que eu quero levar para minha vida, então realmente eu vou entender aquele fenômeno, aquela coisa. Daí acho que vale a pena. Complementando o que o Thiago falou, acho que é impossível querer entender e ir bem em todas as cadeiras e realmente entender tudo, porque não tem como. Então, a minha ideia seria, pelo menos era, né, me dedicar mais para as cadeiras que eu mais tenho interesse para fazer elas melhor, porque se querer se dedicar para todas no mesmo nível, é impossível. A gente sabe que chega final do semestre e tem que escolher qual prova tu vai estudar mais ou menos. E eu acho que, nesse sentido, o que está errado é cobrar tanto a prova como única forma de avaliação. Porque o que eu mais lembro da minha faculdade, o que eu mais aprendi realmente foi fazendo trabalho, não foi nenhuma prova. Eu acho que se é para se dedicar a alguma coisa, vale mais a pena se dedicar para os trabalhos, que é onde tu realmente vai aprender, que vai estar pensando em desenvolver alguma coisa e vai construir uma coisa a partir do zero que vai chegar num resultado. Prova, por exemplo, eu lembro, eu estudando por equações, era estudar por prova antiga. Eu não posso dizer que eu aprendi aquilo. Eu decorava para passar, eu acho que todo mundo fazia isso, e hoje é uma parte de engenharia que eu não uso no meu trabalho direto. Claro que tem toda aquela questão que a gente aprende a lógica, aprende a linha de raciocínio. O que eu mais acho que a URGS nos ensina é aprender a se virar. Porque tu tem que dar um jeito de fazer teu corre e chegar atrás da resposta e resolver as provas antigas. Essa questão de saber se virar e a lógica é o que fica, não é o conhecimento de como tu resolve uma equação ou como tu chega num resultado matemático. A gente também não precisa ficar se cobrando tanto se não entende o fundamento daquela equação, porque não é isso que a gente vai usar na profissão depois. Só complementando também, isso eu acho que é uma das coisas mais erradas, principalmente das nossas provas, ou pelo menos eram das nossas provas, é a gente simplesmente ser cobrado para repetir uma equação, sabe? Eu acho que seria muito mais interessante, apesar de talvez ser bem mais difícil, se a gente fosse questionado a responder por extenso, escrever alguma coisa a respeito daquele assunto, sabe? Daquele problema, enfim. Porque ali mesmo tu vai conseguir ver se tu sabe alguma coisa, no momento que tu tiver escrever e tiver que explicar aquele negócio para alguém. Então, eu acho que seria muito bom se fosse isso. E acho que não sei se vocês fazem isso também hoje, mas antes da pandemia, a gente fazia aqueles calhamaços de xerox, o xerox da física, o xerox da matemática, para estudar. E aquele xerox era basicamente prova antiga que a gente copiava, a gente aprendia a copiar a prova antiga. E isso é o mais bizarro, sabe? Só que era uns corres também. Né? Se faz isso, mas só que daí a prova, na verdade, é um PDF, né? Então... Só poupou o papel. Obrigado por vocês me responderem, porque é uma coisa meio, tipo, ainda estou no começo da faculdade, terceiro semestre, ainda mais por passar mais sozinho, porque eu tive uma semana presencial e depois tudo à distância, né? Aí tu fica pensando se isso é uma coisa que, tipo, tá só na tua cabeça ou se tá na cabeça de todo mundo, assim, todo mundo tá pensando e tá, tipo, que nem tu falou, pensando, tipo, o que é o certo, assim, com essa de, tipo, tentar conciliar o que tu deve fazer, assim. O anjinho e o capetinha que fica no nosso exato. ombro, né? Mas tá normal. Olha, eu vou te dizer, acho que salvo algumas características, todo mundo passa por isso. Porque todo mundo tá, na verdade, tendo que fazer as mesmas coisas, né? Todo mundo tá tendo que responder a mesma prova, o mesmo formulário. Então, acho que é problema de todo mundo. Inclusive, o objetivo da roda de conversa é esse daí, né? A gente vê que o que está acontecendo com a gente pode acontecer com mais muita gente também. Mas então vamos para a próxima pergunta, que é assim, é mais ou menos aí com a questão de cadeiras, é sobre cursos extracurriculares, se vocês fizeram alguns durante a faculdade, que depois realmente ajudaram vocês no início da carreira, enfim, algum curso que não tem, né, na nossa grade curricular, e que vocês realmente utilizam hoje ou já utilizaram anteriormente.
Bom, posso começar também. Eu li a pergunta antes, eu estava pensando. Na verdade, eu vou dar umas dicas de conhecimento que eu acho muito útil, mas que eu não fiz durante a faculdade, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu faria. Então, eu vou dar dica para vocês. São 3 coisas assim que eu acho que vão ajudar muito em qualquer engenheiro, principalmente no mundo que a gente está agora. Uma que é básica, que é Excel. Eu falando porque eu nunca fiz um curso de Excel avançado, até tô pensando em fazer agora, mas eu acho que vale para não só engenharia, qualquer opção, dominar o Excel, tu consegue fazer muita coisa, até durante a faculdade, para ir automatizando muita coisa. Então, se puder estudar alguma coisa, Excel é um básico. Revit e BIM seria uma da segunda questão. Sou suspeita para falar porque eu estou fazendo minha pós em BIM agora, mas é um conhecimento que está entrando muito e pouca gente sabe. Então, como é que eu aprendi Revit? Eu aprendi fazendo um trabalho na faculdade da cadeira de instalações hidrossanitárias. Por isso que eu falei que até hoje eu lembro dos trabalhos, porque nesse trabalho que eu estava fazendo na cadeira, eu resolvi fazer no Revit, era um trabalho em grupo, só que meu grupo me abandonou praticamente. Era um grupo que ninguém fazia nada, acho que todo mundo vai passar por essa situação na faculdade. E eu tive que fazer todo o trabalho sozinha e aprender o Revit nesse meio tempo. Então é uma coisa que eu levo muito para mim até agora, até hoje lembro dessa experiência, mas me ajudou muito porque consegui dominar não, conhecer melhor essa ferramenta. Então, assim, se puderem investir ou no Revit ou no ArchiCAD, algum software que converse com essa linguagem BIM e ir atrás de como é que funciona tanto os fluxos em BIM, uma contratação, como é um projeto, é um conhecimento bem, bem útil. E a terceira área do conhecimento, que eu acho que vale muito a pena, é a questão de programação, que eu também não sei nada, mas eu sinto assim que quem dominar a programação na engenharia vai muito longe. A gente tem muita possibilidade de automatizar. No próprio Revit, a gente pode ter plugins que tu faz uma programação e automatiza a questão de gerar as pranchas e gerar documentação, e pouca gente sabe isso. Então, se vocês saírem da faculdade sabendo BIM, sabendo Excel e sabendo programar o básico, vocês vão estar muito acima de qualquer pessoa no mercado e eu acho que vocês vão se dar muito bem. Então, essas seriam as minhas dicas. É bom, a Júlia, ela tem a parte bastante técnica, né? Porque ela, de fato, ela é uma engenheira raiz, né? Ela trabalha diretamente. E eu já acabei migrando mais para a área de produção, né? Então, eu tenho já uns outros cursos que acho que seriam muito importantes. Eu acho que o mais importante que eu fiz, que não é curso, mas que eu acho que se pudesse, tinha que ser, participar do CECIV ou participar de algum movimento estudantil. Porque, cara, eu posso dizer que o profissional que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, como lido com os problemas, tudo vem da escola que eu tive no CECIV. Tudo veio, além do conhecimento técnico, com certeza, o Excel foi o mais importante, sem sombra de dúvidas, né? Porque ele atende a todo mundo, seja da produção, da hidráulica, de qualquer área. Mas o CECIV, ele me deu uma aula muito maior nesse sentido de gestão de pessoas, de gestão de grupos, de solução de conflitos, e que em qualquer profissão, em qualquer área da engenharia que for atuado, vai ter. Então, eu acho que essa é a coisa mais importante. Se pudesse ter um curso específico para te atuar num movimento estudantil ou alguma coisa que tem uma coletividade relacionada em que tu tem que resolver problemas, né? E gestão de recursos humanos. E é uma coisa que, em momento algum, tu consegue pensar dentro do curso de engenharia civil, né, na questão programática, e não fazia mal nenhum colocar uma disciplina a respeito disso, sabe? Porque, bem pelo contrário, se agregar tanto para a nossa profissão, a gente ia conseguir já sair da faculdade com um embasamento muito melhor para resolver os nossos problemas, e sair sendo um profissional melhor ainda, sabe? Muito mais reconhecido pelo grupo que a gente está. Eu acho que são esses dois. É o CECIV, inclusive é uma proposta de inclusão de disciplina, o CECIV 1, 2 e 3, e algum curso voltado para a gestão de recursos humanos. Eu só queria fazer um comentário, assim, já que o Thiago ele citou o CECIV, agradeço, tá? Para quem não sabe, o Thiago foi presidente em 2017, ficou anos do CECIV. E, assim, eu tô tendo a experiência de ser diretor de RH e presidente nesse ano, e, gente, realmente, o aprendizado que tu tem dentro de uma atividade extracurricular, pode ser o CECIV, pode ser o PET, pode ser o GCIV, é muito fora da realidade. Eu passei anos da minha faculdade não fazendo parte de uma atividade extracurricular,
E eu não cheguei nem perto de aprender coisas sobre gestão de pessoas que eu aprendi dentro do CECIV. Até conseguir uma roda de conversa, conseguir uma palestra e tudo, tu acaba desenvolvendo, além de networking, algumas habilidades de comunicação, de negociação que tu acaba não aprendendo dentro da faculdade. E hoje em dia, eu no estágio, estou tendo que ter habilidade de negociação e eu não tive a oportunidade de aprender isso na faculdade. Eu estou tendo a oportunidade em atividades extracurriculares e cursos de fora. Então, eu levantei a mão porque eu acho que é muito isso sobre complementando, mas é a gente aproveitar as oportunidades que a gente tem, né? Dentro da universidade, que não é aula comum para a gente se desenvolver. E eu tô há pouquinho tempo no CECIV, mas é muito, muito enriquecedor. Sou fã número 1 aí, acho que todo mundo na minha volta sabe, adoro CECIV. E é isso. Vamos dar continuidade, arrasador. Então, a próxima pergunta é sobre estágio. Como que funcionou o estágio durante a graduação e se tem algum semestre que vocês aconselham para começar? Só complementando, então, minha resposta anterior, já que o Thiago falou do CECIV, né? Eu estava focando mais em cursos específicos, mas, assim, na minha trajetória, eu acho que o grande ponto de virada foi eu ter entrado no PET, que é outra oportunidade, e foi transformadora, assim, na minha vida, porque, que nem comentaram do CECIV, é um local onde a gente aprende muitas habilidades que nenhuma cadeira vai chegar perto de te ensinar em nenhum outro ambiente. Então, toda essa questão de lidar com pessoas, negociação, oratória, aprender a falar em público, que eu acho que é outra característica que é muito valiosa. Porque não basta saber, tem que deixar que as pessoas saibam que tu sabe e se posicionar. Isso faz toda a diferença para um profissional. Então, buscar essas habilidades num grupo como o CECIV, como o PET, ou outra organização, às vezes vale mais do que ficar fazendo só curso de Excel ou só curso de programas, que também tem o seu valor. Mas eu diria que essas habilidades interpessoais de comunicação talvez sejam mais valorosas ainda. Eu estou fechando a pergunta anterior e já emendando nessa. Eu fiquei muito tempo da minha faculdade dedicada a PET, bolsas, fiquei mais internamente. Eu fui estagiar, mesmo quando eu achei que eu precisava de um estágio. Eu acho que eu já estava lá pelo 7º semestre. A gente sempre se perde no final do curso, né? Nunca sabe em que semestre está, quanto falta para se formar. Mas acho que faltava 2 anos para me formar, e aí eu fui estagiar. E, na verdade, eu mandei currículo para várias empresas, para construtoras, ninguém me chamou, e eu não tinha uma área bem definida. Estava querendo me experimentar, não tinha decidido exatamente para qual área eu queria ir. E eu tinha uma amiga, que foi minha colega de PET, que ela trabalhava nessa empresa de segurança contra incêndio, e ela me falou, olha, abriu uma vaga de estágio na minha empresa, quer se candidatar? Aí eu fui lá e não foi nenhuma entrevista, foi meio que uma conversa e tal, como ela já me conhecia, comecei a trabalhar lá. Numa área que eu nunca tinha pensado na vida, assim, segurança contra incêndio, nunca achei que fosse ir para essa área. E foi ali que eu me encontrei. Então foi meio que um acaso, e estagiei 1 ano ali, depois eu trabalhei mais 1 ano como efetivada e já me formei, porque só faltava 2 anos. Em relação ao período de começar estágio, eu acho que isso é muito da trajetória pessoal de cada um. Não existe período certo e não existe período errado. A minha sugestão sempre vai ser, tentem fazer coisas internas da faculdade antes de ir para o estágio, porque eu acho que é muito enriquecedor e geralmente quem começa a estagiar muito no começo não volta atrás para fazer uma bolsa, acaba ficando sempre nesse estágio. E eu acho que é bom também, a partir da metade, porque eu vejo que tinha muita gente também que começava a estagiar e aí a vida virava só o estágio e largava a faculdade. E eu acho que isso não é tão proveitoso, porque, querendo ou não, depois que a gente se forma, a gente vai ter a vida inteira para trabalhar, que vai ser o mercado de trabalho, vai ser para sempre. Agora a faculdade não volta mais. Então, realmente tentar conciliar, mas que seja um equilíbrio. O que eu sempre fiz é espaçar as cadeiras. Eu pegava poucas cadeiras por semestre, porque eu queria me dedicar com qualidade, tanto para o estágio quanto para a faculdade. Essa ideia de que vai pegar 7 cadeiras e que vai fazer estágio, como o Thiago comentou, no meu engenheiro não dá certo. É impossível. Não vão achar que são vocês que vão conseguir. Algo vai ficar para trás, algum lado vai acabar perdendo. Então,
Essa seria a minha dica, de deixar um pouquinho, talvez ali na metade do curso, e no momento que pega o estágio, não esquece da faculdade, tenta realmente levar os dois de uma forma um pouco mais equilibrada. Complementando o que a Júlia falou, tem uma coisa muito... Tem um dogma que se fala, pelo menos em uma dos assuntos que existe sobre investimentos, que é diversifiquem. E tudo aquilo que pode te trazer algum resultado, diversifique, sabe? Porque tu não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Então, diversifica um pouco para te correr menos risco. E eu acho que foi o que eu fiz desde o início da faculdade, na verdade. Porque no primeiro e segundo semestre eu estava ainda nessa função de morar em Novo Hamburgo e ir para Porto Alegre todo dia, então era impossível eu conseguir trabalhar, a menos que eu, sei lá, fizesse alguma coisa da meia-noite às 6 da manhã. Então, mas aí no terceiro semestre eu fui morar em Porto Alegre e eu pensei, eu preciso ter algum complemento de renda, também alguma coisa, né? E eu achei a bolsa de fiscalização de obras na Suinfra. E foi muito bom por vários aspectos, mas principalmente dois. Porque por ser dentro da URGS, eles compreendem que tu tem que estudar. Tu tá no momento que tu tem que aprender. E que tu vai... E segundo, que é um contato com obra. Eu acho que, apesar de não ter aquela coisa tão dogmática, tipo, você tem que ir para a obra, você tem que ser engenheiro, que engenheiro é de obra, eu acho que é uma experiência extremamente válida para um engenheiro ali ir para um canteiro de obras e atuar no canteiro de obras, ou em qualquer linha de produção, porque vai fazer justamente tu conhecer novos aspectos e lidar com pressões. Então, desde o início eu tentei fazer isso. Eu busquei coisas que fizessem contemplar o que eu tinha na faculdade, sabe? E no início eu comecei na Suinfra, depois eu fui para uma bolsa na área de pavimentação, e eu não estava vendo muito resultado porque era algo extremamente repetitivo. Então eu saí dessa bolsa, daí eu fiquei só com acessível, e também cresci muito nesse momento. E depois aí que eu fui ter digamos assim, um estágio, um emprego, uma coisa assim um pouco mais longa, né, que foi na tenda. E daí também eu fui para a obra e depois fui para o escritório. Então, eu acho que a coisa mais importante nesse momento é diversificar, sabe? Se você puder ter de tudo um pouquinho, tenha um pouco de experiência na pesquisa, tenha um pouco de experiência, sejam 6 meses, sabe? Tipo, dá para tirar muito proveito disso, tanto de conhecimento quanto de networking, sabe? Vocês vão conseguir ter relação com pessoas das mais variadas e isso vai agregar muito para vocês, enquanto profissional e enquanto pessoa. Mas eu também não tenho um horário certo, sabe, para vocês fazerem. Tem que ver quando vocês estão se sentindo confortáveis, assim, digamos assim, e entender também que cada escolha de uma atividade extra vai significar uma renúncia em alguma coisa na academia em si, né, nas disciplinas. Tem que entender que tu não vai conseguir manter o mesmo nível de qualidade dos teus estudos quando tu estiver fazendo 2 ou 3 atividades. Tem que entender que tu não vai conseguir ser excepcional, tu vai tirar só 10, vai ficar só com A, que é impossível, e não é o que deve acontecer, sabe? Porque tu não tem como tu viver dessa forma. E tem que estar ciente desse trade-off, né? Que tu vai abrir mão de ter, talvez, se não é teu objetivo, de, por exemplo, ter uma laurea ou ir para fora do país, fazer uma diplomação, né? E que tu vai tirar notas mais baixas e tá tudo bem. Só que tu tá querendo contemplar outras áreas da tua aprendizagem. É isso. Então tá, gente, obrigada. E para complementar essa pergunta, a nossa próxima era sobre, bem parecido, é assim, ó, em que momento da faculdade que começou a despertar a área de interesse de vocês? Vamos supor assim, que nem a Júlia já comentou, que ela realmente se encontrou na questão da oportunidade de estágio que ela teve, mas se vocês já sonhavam com alguma coisa antes, no início do curso, no meio do curso, que eu acho que por mais que a gente entre e seja um curso exatamente como a Julia falou no início, com muitas oportunidades, cada um deve ter, né, o seu jeitinho de sonhar com a coisa que quer trabalhar. E eu queria saber como é que foi para vocês essa experiência, como é que vocês lidaram com isso. Então, como eu já comentei, eu trabalho numa área que eu nunca imaginei, assim, antes de ter essa experiência, né? Quando eu comecei civil, eu não tinha nenhuma ideia formada, então eu não sabia se eu queria ir para obra, escritório,
Eu nem sabia todas as possibilidades que a civil oferecia. E aí, ao longo do curso, eu acho que para mim foi muito mais por descarte daquilo que eu sabia que eu não queria do que aquilo que eu queria. Então, foi passando o tempo, eu já vi que estrutural não vai ser para mim, descartado. Aí passou solos, era uma coisa que para mim também tem chance. E PH também, outra área que sem chance. E aí foi sobrando menos coisas, né? Daí eu acabei fazendo as minhas eletivas na construção, que eu acredito que é a mais ampla entre todas as áreas de concentração. E aí eu tive essa oportunidade de começar a trabalhar com prevenção contra incêndio e acaba juntando, né? Eu acho que o próprio incêndio, ele junta muito a parte construtiva, lida um pouco com estruturas, lida um pouco com planejamento. Então, dentro dessa área já tem um pouquinho das outras. E aí foi mais ou menos esse o processo de me encontrar. Bom, eu tenho uma trajetória um pouco diferente, porque como eu sou mais a parte de produção e tenho mais esse lado empreendedor e da minha família e tudo mais, eu acho que desde sempre eu fui muito apresentado a isso, sabe? E apesar de, mesmo que eu seguisse uma área muito técnica, eu iria empreender, eu iria ter o meu negócio, alguma coisa nesse sentido. Mas até então, até um certo momento do curso, eu não tinha autonomia suficiente para talvez empreender ou tomar decisões sobre a forma como eu queria resolver os problemas, né? E apesar de eu comecei essas perguntas que vocês fazem são muito boas, porque a gente nunca pensou nelas, em algumas delas, sabe? A gente para pensar nelas agora. E qual foi o momento que eu parei para pensar, putz, acho que essa é a minha área? Mais uma vez, eu falei que algumas respostas iam ser redundantes. O CECIV foi isso, cara, para mim, porque até então eu nunca tinha tido a possibilidade de dar a minha cara para o negócio, vamos fazer aquele evento, vamos fazer aquele projeto, sabe? E esse foi o momento que eu vi, putz, eu acho que é isso que eu quero fazer, eu me realizo dessa forma. E depois, daí, quando eu realmente fui para minha área de especialização, que daí meio que automaticamente eu fui para produção, e daí eu fui fazer as disciplinas de produção e, cara, aquilo ali não era aula para mim. Aquilo ali era uma conversa sobre um assunto, entendeu? Porque aquilo eram verdades para mim absolutas. Então, não era uma coisa que eu ainda precisaria aprender, digamos assim, claro, não digo tecnicamente, mas... então, a partir do momento que eu entrei no CECIV, eu realmente entendi qual é que seria a minha área, assim, que seria eu dar a minha cara para os negócios. E depois, de fato, assim, que é isso, foi quando eu fui fazer as especializações e eu falava aquela língua, a língua que os professores da área de produção falavam, sobre os temas, processos, enfim, e afins, e foi assim que eu me achei. E nas cadeiras eletivas, como que vocês se organizaram? Vocês, tipo, a Júlia fez construção e Thiago produção. Vocês fizeram alguma outra de alguma outra área? Eu acabei fazendo a maioria em construção, né? Mas eu acho que eu fiz uns 50 créditos eletivos, no final dos contos. Eu fiz praticamente todas as áreas. E eu comecei a adiantar algumas, e aí nos últimos, na verdade, eu demorei 6 anos e meio para me formar. Então, eu dei uma boa espaçada ali para o final do curso, porque eu sabia que eu queria fazer muitas eletivas, e que eu queria experimentar uma de cada para ficar nesse processo ainda de me achar. Eu acho que quem tem dúvida é por aí o caminho. Fazer para, que nem, acho que isso que o Thiago falou de sentir que está falando a língua dos professores. É uma coisa, é um bom sinal que aquela tua área. E é uma coisa que a gente, vendo o professor falar, vendo quem os outros alunos dessa área falar, a gente sente se a gente se encaixa, se é aquilo que a gente realmente quer ou se é outra área. E eu acho que é muito do feeling, assim. Então, para quem está perdido, tem que ir experimentando. Eu fui experimentando até me achar. E eu não me arrependo de uma coisa, porque agora, depois de formada, eu fico pensando, quando a gente está na URGS, a gente tem acesso a todo esse conhecimento de forma gratuita. A gente pode fazer as eletivas e não precisa pagar nada. Depois que vocês se formarem, se vocês quiserem acessar esse conhecimento com esses professores, vocês também vão ter que pagar uma pós-graduação. E é caro. Então, é uma coisa assim que... E nem sempre é boa, né? Nem sempre é boa. E nem sempre é tão boa. Então, aproveitem a chance que vocês têm e explorem realmente os conhecimentos que tem disponível. E aí, em questão de organização, assim, eu
não me arrependo de ter espaçado mais, feito menos cadeiras e prolongado o meu curso. Então, eu nunca tive essa ânsia de me formar, de estar formada logo, de correr, porque eu realmente queria aproveitar a faculdade e me formar no tempo que quisesse. E também acho que não precisa ter essa sangria para se formar logo, especialmente agora que o mercado não está muito bom. Então, dá para ir fazendo com calma, dá para ir aproveitando até se achar. E acho que é isso, vai experimentando até achar a área e aproveita. É verdade, tipo, isso eu vejo um ponto negativo, por exemplo, de como eu toquei o negócio, porque eu não me dei ao luxo, digamos assim, não seria ao luxo, eu acho, na verdade é no nosso direito de conhecer um pouquinho de cada área e aprender, né, porque eu sentia muito essa pressão do mercado, tipo, precisa se formar porque tem outras possibilidades e tudo mais, e eu acabei tentando antecipar ao máximo a minha formatura, eu me formei em 5 anos e meio, e eu vejo que isso não foi nem um pouco positivo para o meu saldo, digamos assim, de conhecimento. Porque mesmo as cadeiras que eu gostava muito, muito mesmo, não tinha como estudar, porque eu estava trabalhando pra caramba. Então, eu acho nesse aspecto, realmente, se vocês puderem ter uma experiência com eletivas de diferentes áreas, né, é super válido, principalmente vocês não têm muito essa ideia de qual área tomar. E essa coisa, tipo, tu tem que falar a língua do professor. Tu falar a língua do professor pode ser o cara mais, assim, tipo, temido por todo mundo. Foi o que aconteceu comigo, inclusive. Tipo, tinha professores que eram temidos na produção. E, cara, eu olhava aquela aula, assim, com brilho nos olhos, sabe? Porque realmente era muito bom. Então, eu acho que quando vocês tiverem esse brilho e essa coisa, daí vocês se especializam. Mas eu nem sei também como é que tá essa questão curricular hoje na civil, se realmente precisa ainda ter, tipo, tantos créditos em uma área de ênfase, porque é muito doido isso, acho que ter que segmentar tanto assim o profissional, quanto na verdade tu não tem um mercado demandando tanta segmentação assim, né? Então, eu acho que nesse aspecto, quanto mais tu puder fazer, se realmente não ter que se especializar em nenhuma área, se tu não tá afim, se tu não gostou de uma área específica, vai fazendo assim como dá naquela cadeira que te interessa, porque tu pode ter cruzamento de coisas muito interessantes que o mercado talvez não teve em relação hoje, entendeu? Talvez hoje tu tenha profissionais extremamente bons na área de hidráulica, vamos supor, mas que não tem nenhum cuidado com essa parte de produção. E se tu pudesse concluir esses dois assuntos ainda na faculdade, cara, tu ia ter um profissional que saísse da faculdade com muita qualidade, com muito agregar, entendeu? Então, se puder ter mais essa interconexão, seria muito melhor do que a gente tentar segmentar uma coisa que ninguém segmenta, que o mercado não segmenta, que nem nós conseguimos segmentar. Então, eu acho que é isso. Só um comentário que eu lembrei agora, que na verdade não é eletiva, mas não sei se vocês sabem dessa possibilidade, mas vocês podem pegar cadeiras de outros cursos também. Eu não cheguei a fazer isso, mas eu tenho amigos que fizeram, por exemplo, cadeiras de arquitetura, então se interessavam por urbanismo e fizeram alguma cadeira, ou de qualquer outro curso. Então existe essa possibilidade. Às vezes tem interesse, tem um tempo, mas aí com certeza vai dedicar mais organização ainda para pegar uma cadeira que não é do curso, mas às vezes é uma chance de interagir com pessoas diferentes, né? Ter uma experiência. Então, eu acho legal você saber que existe essa possibilidade, só tem que se informar como é que faz para matricular. Eu só quero falar para quem está assistindo que vocês podem mandar perguntas no chat também, tá? E a gente vai depois falar sobre carreira e mercado de trabalho. Aí, quem tiver dúvida sobre faculdade ainda quiser mandar ou levantar a mão. E a próxima pergunta é sobre o que tem para fazer além das cadeiras na faculdade, o que vocês sugerem? Thiago quer começar a responder essa? Depois eu respondo. Eu só estava seguindo o que tinha estabelecido para não ficar aquela troca, mas ok. Desculpa, qual é a pergunta? Quais as outras oportunidades além das cadeiras para fazer na faculdade? Bom, nós já falamos várias e acho que as coisas mais importantes, pelo menos para mim. O CECIV, para mim, foi mais importante, sem sombra de dúvidas. O PET também, né?
as bolsas de pesquisa que tem. E eu acho que até mesmo uma coisa que não sei se falta, mas acho que é sempre importante ter, é inovar, entendeu? É tu trazer coisas novas para a universidade. É justamente porque nós somos o maior contingente desse meio. Eu não sou mais, né? Mas vocês são o maior número de pessoas que vivem a universidade. Então tragam coisas novas, entendeu? Não necessariamente através de alguma instituição, como CECIV, PET, coisa, mas, sabe, tragam coisas novas. Porque se não partir de nós, essas inovações e tudo mais, do jeito que o mundo hoje está pedindo, não vai vir de quem já está lá há 20, 30, 40 anos, entendeu? Então, é muito bom a gente estar mais antenado hoje no que está de fora para trazer, sabe? E principalmente as coisas elas ganham muito mais força e velocidade quando elas surgem dessa forma. Quando elas surgem a partir da vontade de um grupo de pessoas de fazer alguma coisa, sei lá, de fazer uma competição de ponte, se caso não existisse, né? Mas fazer uma competição de ponte de macarrão, alguma coisa assim, entendeu? De trazer coisas de inovação a partir de nós, e não esperar muito pela instituição em si. Porque é isso que vai realmente conseguir trazer coisas novas e boas para o curso, sabe? E daí que a gente vai começar a ter esses estalos que é importante a gente inovar e não esperar muito que surjam as condições apropriadas para a gente ter atividades diferentes da faculdade, né? Diferentes das cadeiras. Acho que complementando, então, tem muitas oportunidades mesmo, além das que já foram faladas. A gente pode citar, por exemplo, a própria Atlética, a EGCIV, outros grupos. Eu acho que é muito válido fazer pesquisa na URGS, porque não são todas as universidades que têm laboratório, têm professores tão bons nessa área, então é uma grande chance de realmente fazer pesquisa. E, por exemplo, participar das semanas acadêmicas e outras palestras e cursos que são oferecidos, porque toda hora está sendo oferecido muita coisa. Quem está interessado e que se liga nas oportunidades consegue participar de muita coisa, é muito válido, às vezes até fora da civil. Eu lembro que eu participei de um Winter School ou um Summer School, acho que os dois, e aí era um pessoal lá os professores da Holanda que vieram falar sobre urbanismo, e a gente fez toda uma prática de imersão, uma semana inteira, planejando como melhorar o espaço urbano em volta da URGS. Então foi uma experiência muito legal, que era só porque eu vi o anúncio ali, me inscrevi, era de graça nas férias e participei, foi uma coisa muito legal, realmente. Então tem que ficar ligado. E outra oportunidade que eu tive chance de participar da faculdade foi muito organização de eventos. Então, quando eu estava no começo do PET, ali no quarto semestre, a gente foi num evento em Florianópolis, que chama Evento Regional de Engenharia e Desenvolvimento Social, que era o EREDS, e estava a primeira edição regional. E a gente foi e discutiu temáticas de como alinhar esse lado mais social com engenharia, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar antes, e o papel social, e toda uma discussão assim, que foge totalmente do que eu estava vendo em cálculo, física, no começo da faculdade, para uma coisa muito mais, vamos pensar a cidade, vamos pensar as relações, e aquilo ali abriu minha mente também. E aí, no encerramento do evento, eles disseram assim, onde que vai ser a próxima edição? E a gente disse, vamos fazer lá na URGS. Mal tinha entrado na faculdade, nem sabia se dava, se era possível, mas a gente tomou para nós essa responsabilidade e levou o evento. E aí a gente voltou e começou a pesquisar. Então, a URGS ela tem um setor de extensão que eles dão verbas para esse tipo de evento. Então, a gente escreveu o nosso projeto, a gente conseguiu recurso para realizar esse evento, a gente fez todo o planejamento, fez as inscrições, a gente conseguiu alojamento para os participantes que estavam vindo de outras universidades. Então, é muita coisa que às vezes quem não está por dentro não sabe que a universidade oferece tudo isso. São muitas oportunidades. Então, a gente teve a ideia de fazer um evento e conseguiu concretizar isso, chamou palestrantes, contou com o apoio da universidade, então foi uma experiência muito enriquecedora, que antes disso eu não sabia nem que era possível. Então, realmente tem que ficar ligado e ir atrás dessas oportunidades, porque a URGS oferece muita coisa para quem sabe aproveitar. Então tá, né, gente? É isso, é o mundo que a URGS nos oferece sem ser realmente sua faculdade. Parece meio repetitiva essa nossa pauta, mas a gente
pisar nesse mesmo lugar é muito importante, eu acho, para todos nós, para a gente se desenvolver como pessoa e também se desenvolver dentro da comunidade acadêmica, né? E agora, para encerrar esse nosso primeiro momento sobre a faculdade, vocês teriam algum recado para deixar para nós, estudantes da engenharia civil de hoje? Eu vou começar, então, estava esperando aqui. Eu poderia ser mega técnico, mas eu não sou mega técnico, então uma coisa que esses dias, um tempo atrás, na verdade, eu estava lendo um livro do Yuval Noah Harari sobre 21 lições do século XXI. E uma das coisas mais importantes que eu vi naquele livro é a importância de um generalista em relação a um especialista. E eu acho que isso cria uma condicionante muito importante para a gente encarar o futuro do mundo, encarar o futuro da engenharia, sabe? De a gente não se preocupar tanto em ser tão técnico, porque cada vez mais os computadores estão fazendo isso por nós. Então, busquem ao máximo, em qualquer situação da vida de vocês, inovar e empreender. E empreender vocês podem fazer em qualquer lugar. Sabe? Empreendam dentro da empresa de vocês, dentro do diretório acadêmico, dentro do PET, em qualquer lugar. É isso que a gente falou, sabe? Busquem trazer as coisas novas para o ambiente de vocês, sabe? Não esperem muito que a URGS vai dar as condições ideais de temperatura e pressão, porque ela nunca vai dar. Ela sempre vai criar um certo bloqueio. Eu acho que, na verdade, não é exclusividade da URGS, é de qualquer meio que a gente vai viver. Então, tenham sempre essa vontade de ser mais autônomos e tenham convicção de que a ideia de vocês é boa, sabe? E porque elas podem ser, se vocês realmente pensarem nela com carinho e tocarem ela adiante. Então, acho que é a principal das coisas de vocês. Não se preocupem tanto com a área de especialização. Se preocupem em solucionar os problemas que a gente vai ter para daqui adiante no mundo e no nosso meio. Concordo com isso que o Thiago falou. E um outro conselho que eu acho que eu daria para a época de faculdade, que é uma coisa assim, eu acho que a coisa mais valiosa que vocês podem fazer é façam uma rede de contatos. Façam network enquanto vocês estão na faculdade. Porque, assim, por eu estar sempre envolvida com grupos e eventos, eu acabei conhecendo muita gente. E até hoje, eu recebo alguns contatos. Eu lembro de ti que tu trabalhava com PPCI. Eu te vi no LinkedIn. E aí eu lembro de que a gente era colega e me oferece uma oportunidade de, por exemplo, um trabalho para fazer, alguma coisa. E isso eu vejo assim, e não dá para voltar atrás. No momento que você sai da faculdade, é muito mais difícil fazer contato com colegas de profissão, que cada um vai para um canto. Enquanto vocês estão aí na faculdade, vocês estão conversando com os colegas o tempo todo, criando esses laços. E muito legal quando a gente faz amizades, cada um vai para uma área. E aí, quando a gente tem dúvida de alguma área, sabe quem é mais especialista naquela e troca as figurinhas. Então, acho que se puder dar uma dica e investir em alguma coisa durante a faculdade, é fazer essa rede de contatos, tanto com os colegas quanto com os professores. Vale muito a pena, assim, vocês trocarem uma ideia, ser conhecido pelos professores, porque lá na frente isso pode fazer toda a diferença. Perfeito, então tá, acho que é isso, né? A gente tem que buscar se inovar sempre, ter uma rede de contatos, aí um LinkedIn para quem não tem, vai um conselhão, a gente consegue conhecer muita gente, seguir muita gente, ficar sabendo também de muita palestra. Inclusive o Ceciv tem um LinkedIn, para quem já tem, quiser nos acompanhar. E agora a gente entra na pauta carreira. Eu acredito que algumas dessas perguntas vocês já responderam. E aí, se vocês acharem, né, que já responderam, para não ficar muito repetitivo, é só falar aí que a gente toca a ficha, tá? Mas a primeira pergunta é essa: como foi a sua escolha de carreira? Quem você quer? Perdão, meu celular falou sozinho. É como foi a escolha de carreira de vocês, se vocês traçaram algum plano, alguma coisa. Bom, como eu já comentei ali, não foi uma coisa muito premeditada. E até hoje, assim, eu gosto dessa área, mas eu sempre fico um pouco inquieta, me perguntando, será que é isso mesmo? Será que não é uma outra coisa que eu gostaria de fazer também? E aí eu vou contar, acho que mais como é que foi que eu escolhi minha pós, né? Foi uma lição mais recente. Eu sempre gostei da área de projetos durante a faculdade e tecnologia. Então, essa questão de como a gente pode inovar, como a gente pode fazer um processo mais eficiente, sempre me atraiu, porque a construção civil, tanto o projeto quanto a obra,
é muito tradicional ainda. A gente usa, assim, por exemplo, eu que trabalho com os bombeiros. Bombeiros analisam projetos em papel. A gente está em 2021. Isso é uma coisa que não me conformo, sabe? Então, sempre tive essa pontinha de como é que a gente pode melhorar o setor, o que a gente está fazendo, como é que a gente pode aliar a tecnologia a isso. Então, para mim, quando eu estava pesquisando alguma especialização, eu tinha a oportunidade de fazer ou a especialização de segurança contra incêndio, na URFES, que é excelente também, mas surgiu essa oportunidade de fazer uma pós em BIM, que está sendo a primeira turma da PUC. E quando eu vi aquela oportunidade, assim, meu olho brilhou, porque eu vi que era uma área que eu sempre gostei durante a faculdade, era um tema assim que eu parecia que eu não estava estudando, porque é uma coisa que realmente gosto, e abre um mundo muito, um leque muito mais amplo do que eu me especializar numa coisa que eu já trabalhava no dia a dia. Para mim, isso pareceu um pouco mais limitante do que eu ir para uma tecnologia que é o BIM, que eu posso aplicar no meu trabalho, mas eu também posso aplicar em várias outras coisas. Eu posso misturar a gestão dos projetos, gestão de obras, junto com aquilo que eu estou estudando. Então, foi por ali que eu decidi, como eu falei nisso, né? Eu gosto sempre de deixar a coisa mais ampla. Eu acho que vai muito com isso que o Thiago falou agora na última pergunta, de às vezes não querer se especializar muito, assim, tentar deixar mais amplo, porque o mundo é muito dinâmico, tudo é muito dinâmico. Então, se a gente estiver mais preparado para mais oportunidades, a gente vai acabar se saindo melhor do que se a gente se especializar num assunto muito específico. Bom, como eu falei também já, eu sempre tive essa parte empreendedora na família, empresa na família e tudo mais. Então, apesar de ser uma carreira meio programada, não era no início, né? Eu realmente fui para o mercado, fui conhecer como é que era lá fora, né? Isso foi muito importante, nossa, muito importante mesmo, justamente para poder mudar a casa da gente. Né? Então, mas a partir do momento que eu tive estalo de onde eu devo estar hoje, foi durante a pandemia, né? Obviamente, acho que foi um divisor de água na vida de muitas pessoas, em que eu via muitos dos problemas que se abateram na economia e tudo mais, e eu via o que estava acontecendo aqui na empresa. E o quanto eu poderia colaborar, né, com todo o meu conhecimento para agregar aqui. Então, a partir do momento que eu vi que, tipo, não aquela coisa que eu sou mega especialista, que eu era, por exemplo, na tenda, né, que eu era voltado para a parte de orçamentação, para a parte de compras, mas tudo aquilo que eu trilhei durante a minha faculdade, minha carreira, iam somar para eu resolver os problemas aqui da pandemia. Então, a partir desse momento que eu entendi onde eu estava, eu entendi onde eu poderia mais acrescentar, e eu decidi optar por essa carreira. Eu decidi optar por assumir esses desafios aqui. E sempre é meio complicado, acho que cada um vai traçar a sua trajetória, né? E tem gente que já vai se encontrar desde o início, tem gente que vai ter que ir para uma área que não é aquela que mais te interessa, mas por questões de mercado é o que está oferecendo. Eu acho que tudo é uma questão de como tu vai conseguir aproveitar aquilo, sabe? Conseguir entender que aquilo ali vai te ser importante para alguma coisa mais adiante. Então, até voltando nesse aspecto um pouco da escolha de carreira, eu, quando tomei ciência de o que eu queria para minha vida, eu quis fazer um MBA em gestão empresarial, mas eu comecei o MBA, só que eu via que aquilo era extremamente engessado e aquilo não ia me agregar tanto quanto eu pretendia. E eu optei, eu não vou fazer um curso por simples status ou simples ter aquilo no currículo. Eu quero fazer uma coisa que me agregue, porque não adianta. Tipo, por exemplo, eu não utilizo o CREA para nada, né? Eu não sou um engenheiro técnico que vai demandar do CREA. Então, eu não preciso desse laudo de que eu sou alguma coisa. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também quando vocês pensarem, tipo, me formei e vou fazer minha especialização. Cara, se não é aquilo que tu tá achando que tu quer especializar, que tu quer te especializar, larga fora, sabe? Eu acho que o nosso tempo é muito precioso, tu pode aprender de tantas formas hoje que não vão te entregar um diploma no final, que vale bem mais a pena tu seguir esse caminho. Temos uma mãozinha levantada, Gustavo?
Oi, tudo bem? Então, eu tive uma dúvida, agora estavam falando, assim, sobre procurar, assim, aprender programas fora da faculdade, assim, aprender, tipo, tá acompanhando essas novas tecnologias. Eu gosto muito disso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muita coisa, assim, eu acho impossível tu conseguir aprender tudo. Então, eu queria saber, assim, como o mercado vê isso, assim, tipo, é que eu tenho uma ideia, assim, se eu não fizer isso, eu vou ficar para trás, entende? Que tu precisa fazer que teoricamente sim, tu precisaria estar sempre se inovando, sempre aprendendo coisa nova e para estar dentro do mercado de trabalho. Mas eu nunca, tipo, eu estou no terceiro semestre, eu nunca vi como é na realidade. Eu queria saber como é visto, assim, tipo, de fato, o mercado de trabalho exige que tu sempre esteja aprendendo programas novos e tudo mais, e, e se tem alguma coisa em especial que vocês recomendam, já que são diversos assim, se tem algum que vocês acham que é mais importante. Eu acho que não tem algum específico de alguma área específica, inclusive bem pelo contrário, o mercado ele não absorve tanto assim a inovação quanto a gente quer, sabe? Ou quanto a gente sabe que precisa. Sabe? Geralmente o que acontece é que o mercado ele vai demorar muito para aplicar uma tecnologia e quando ele vai aplicar uma tecnologia ele não vai ensinar essa tecnologia para as pessoas. Então não é muito mais essa questão do filtro de tu vai estar na empresa ou tu não vai estar na empresa, mas de como vai ser o teu trabalho dentro daquela empresa, entendeu? De como se seu trabalho vai ser, esse teu trabalho vai ser muito difícil quando tu tiver que aprender uma nova tecnologia, ou se tu já está habituado a ela e tu vai deslizar um pouco mais esses processos, né? Porque o mercado da engenharia civil ele é bem tradicional. Então, essas inovações elas demoram um pouco mais a surgir. Mas a implementação dessas tecnologias nunca são muito boas. Né? Elas sempre deixam muitos problemas pelo caminho, muitas frustrações pessoais, profissionais, porque é muito ruim também, né? Tu pensar, poxa, eu sou engenheiro formado, blá 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 e tudo mais, estou dentro de uma construtora mega conceituada e eu não estou conseguindo aprender uma coisa nova que está te trazendo. E daí começa a rolar aquela coisa, tipo, eles não vão me querer mais, eu estou me tornando obsoleto, né? E eu acho que é nesse sentido que a gente tem que estar um pouco mais antenado, sabe? De saber aquela coisa do generalista, saber de tudo um pouquinho, sabe? Mas não também te preocupar que tu vai ter que saber todas as coisas, né? A gente tem tendências muito específicas no mercado da construção civil. Vinha uma delas, né? Eu acho que até essa questão de voltada para recursos humanos também é uma coisa muito importante. Então, nesses dois aspectos, não é uma inovação, digamos assim, um novo aplicativo ou alguma coisa assim, mas principalmente linguagem. No caso, uma linguagem tecnológica, né, de computador, de um sistema, ou uma linguagem pessoal de relação às pessoas. Eu acho que é muito mais isso, uma coisa mais abrangente do que um, um software específico ou um aplicativo. Eu acho que é bem isso. A questão é que o mercado ainda é muito tradicional, então algum profissional que sabe alguma coisa mais de inovação acaba sendo um diferencial, mas não chega a ser, se tu não souber, tu vai ficar para trás, não, longe disso. E vou batendo de novo nessa tecla de ser generalista, eu acho que durante a faculdade não é o momento, a gente tem que entender para ser especialista em software. Não dá para querer saber, vou dominar o Revit na faculdade, porque é isso que vai me dar o emprego. Não, muito pelo contrário. Eu acho que o legal é saber que existe o software, dar uma olhada na interface, esse software faz isso, aquele faz o outro, saber mais ou menos como é que funciona. Se alguém te perguntar, tu vai saber do que tu está falando, mas é isso, não precisa dominar. Eu acho muito mais interessante ficar ligado do que existe e saber que existem tecnologias para ser aplicadas em diferentes processos, em diferentes projetos, mas não dá para querer dominar nenhum software na faculdade e corre o risco de tu ficar bom num software, aí tu se forma e aquele software cai em desuso porque surge o outro e aí, né? Então é tudo muito movimento. Então, a gente tem que acompanhar isso.
Até porque tem um grande problema assim, na especialidade, digamos assim, né, que às vezes é um pouco da nossa autossabotagem, né? Porque quando tu te foca muito no assunto, tu começa a achar que tu sabe tudo sobre aquele assunto. E como a engenharia tem muito costume, ela faz quebrar cara em algum momento. Então, em algum momento, tu vai ver que tu não sabe muitas coisas sobre aquele software, né? Às vezes tu sabe o básico mesmo, né? Então, por isso que eu acho que é muito importante também, e não também ter essa autossabotagem, tipo, eu não preciso me especializar em nada porque o mundo é mega variável. Né? Eu acho que, tipo, claro, tu pode ter tendências muito claras na tua carreira, mas tanto os extremos são sempre muito ruins, né? Por um lado, tu pode te auto-sabotar muito, tu achar que sabe demais, mas também por tu ser muito generalista em todos os assuntos, no final das contas tu não sabe nada, né? Então, tem que tentar equilibrar essa balança, né? A gente tem mais uma mãozinha levantada. Priscila, pode perguntar. Boa noite, tudo bom? A minha dúvida é assim, muita gente fala que não é tão importante fazer o curso de AutoCAD, que dá para assistir no YouTube. Vocês concordam que não dá para estudar pelo YouTube e não vale a pena fazer um curso? Eu acho que no YouTube hoje em dia tem muito material e tem muitos cursos no YouTube. Então, eu acho que é muito mais da pessoa sentir se ela acha que vai aprender mais num curso, numa sequência mais estruturada, ou pelo YouTube. Eu acho que são metodologias diferentes, as duas são válidas. Não tenho como te dizer que um substitui o outro ou um que é melhor que o outro. Mas, assim, o que eu geralmente fazia ou faço quando eu preciso aprender é fazer algum curso. Geralmente tem muito curso de graça hoje na internet, então são coisas até acessíveis. Fazer um curso mais estruturado e depois, quando tem as dúvidas específicas, vai direto no vídeo no YouTube, que com certeza vai ter uma pergunta pronta com a dúvida que tu tem. E aí eu acho que essa ferramenta, dessa forma, é muito valiosa. Até porque, dependendo do assunto, às vezes tu não tem a disciplina necessária para te seguir um curso, se for pelo YouTube ou não. Já aconteceu casos de eu tentar fazer algum curso rígido, digamos assim, que nem foi o caso da MBA, por exemplo. Eu comecei e tinha toda uma grade, todo um estabelecimento de como iria andar o curso, e aquilo não me serviu para nada. Como também o contrário, né? Eu fui para o YouTube, fui catando vídeos, alguma coisa do tipo, principalmente para o TCC, e eu aprendi muito mais. Então é muito mais, dependendo do assunto, de se tu precisa ser puxado ou se precisa ser empurrado. Então, é também uma questão de autoconhecimento, mas acho que a partir do momento que tu sabe lidar com a ferramenta, é válido. Seja ela através de um curso, seja através da vivência, né? E falando em curso, acho que só vou dar uma dica que eu tenho usado ultimamente. É uma plataforma que chama Projetou, não sei se alguém já ouviu falar. Projetou.com.br. É uma plataforma que une vários cursos de civil, de arquitetura, desde Instagram para arquitetos até Revit avançado, e funciona como se fosse uma Netflix. Então tem uma assinatura, eu acho que é uns 29 por mês, e tu pode fazer quantos cursos tu quiser. E o material é super bem estruturado. E muito bom. Teve até um que eu dei uma olhada, não consegui fazer, mas, por exemplo, ele ensina a fazer o projeto elétrico, mas já no Revit. Então ele fala tanto da teoria da norma, mas já juntando como é que tu faria isso num projeto no Revit. Que é uma coisa que eu me formei, tive lá cadeira de elétrica, mas eu não lembro mais como é que faz. Então, até para a gente relembrar e como aplicar, acho que vale a dica. Bem legal. Qual é que é o nome do aplicativo, tá? Projetou. Eu vou colocar aqui no chat. Beleza. Só um lembrete, pessoal. A Laura Arrasador colocou no chat, tá? Lembrem-se, tem que responder o formulário de feedback para conseguir certificado. Você vai emitir um certificado de roda de conversa. Então, quem quiser um certificadinho aí, além de dar um feedback para o nosso evento, tá? Então, prosseguindo com as nossas perguntas, acho que vocês já comentaram um pouco sobre isso, mas se quiserem acrescentar alguma coisa, se vocês têm alguma especialização e o porquê que vocês escolheram ela. Acho que eu já comentei
Acho que a gente podia pular, não sei se já quer complementar alguma coisa. Já comecei, já desisti, mas estou à procura de alguma que me interessa. A gente, na faculdade ali, a gente acabou sanando bastante dúvida, bastante curiosidade, né? Mas então a próxima, eu acho que também já foi tocado no assunto. É a última pergunta aí para fechar a questão carreira, mas eu acho legal fazer porque tem uma das coisas que a gente não falou, tá? Que é empreendedorismo, concurso público ou empresa privada. Eu acho que concurso público a gente não falou muito e vi que os dois, né, fizeram bolsa na URGS e tudo mais, já pensaram em seguir carreira acadêmica. Acho que a questão de concurso é uma coisa que eu nunca pensei para mim, porque sempre me assustou um pouco essa coisa da rigidez. Tem muita gente que busca um concurso justamente pela estabilidade, mas era uma coisa que sempre me assustou um pouco, porque eu ainda estou em processo de me encontrar, eu considero assim. E então, para mim, claro que eu acho que essa pergunta, na verdade, não tem certo ou errado, né? Vai do perfil da pessoa. Eu posso falar o que eu acho, o que funciona para mim, mas cada um vai ter que fazer a reflexão e achar seu próprio caminho. A questão de empreender ou de empresa privada, eu acho que acaba, no começo da nossa carreira, acaba sendo até uma questão de oportunidade. Porque às vezes surge uma oportunidade numa empresa, é uma vaga que tu tem interesse, que faz sentido aproveitar. E aí talvez depois formar a tua própria empresa, porque empreender, eu gosto da ideia de empreender, mas eu acredito que para empreender tu tem que ter uma boa ideia, que seja uma ideia que tenha o potencial de dar certo e tem que ter um certo capital para investir. E é uma coisa que é difícil juntar assim logo de cara. E ter experiência no mercado de trabalho, às vezes, antes de abrir a sua própria empresa, eu acho que pode até ser válido, porque a gente sai muito cru da faculdade. Então, é legal ter experiência como é que o mercado funciona e ter várias experiências antes de decidir, assim, mas é o que passa pela minha cabeça, decidir abrir uma empresa. E uma característica hoje do mercado de trabalho que eu noto é que as pessoas elas estão tendo muito mais oportunidades de empregos diferentes. Eu vejo que antigamente, na geração dos nossos pais, era muito comum uma pessoa começar um emprego e seguir a vida inteira no mesmo emprego, fazer essa questão de plano de carreira, essa questão de estabilidade, era uma coisa que hoje já não está mais tão comum, né? A gente vê muita gente tendo várias experiências em várias empresas diferentes. Eu acho que é uma tendência do mercado e isso é muito enriquecedor, porque em cada lugar a gente está lidando com pessoas diferentes, com ambiente diferente, e isso que faz a gente crescer. E eu estou tendo a oportunidade de fazer especialização agora, e o que eu mais estou achando assim, válido para a minha vida é a experiência dos professores, que eles contam muito como é que foi a trajetória, como é que eles chegaram ali. São pessoas assim super importantes. Por exemplo, um dos meus professores é o arquiteto que implementou o BIM no metrô de São Paulo. Então, são pessoas assim, que eu olho e me inspiro muito. E eu vejo que todos eles têm essa característica de ter várias experiências em diferentes empresas no começo da carreira. Porque é aí que a gente vai se experimentando, é aí que a gente vai se achando. Então, eu acho que mais é essa tendência do que abrir uma empresa de cara, às vezes, porque daí a gente acaba se dedicando muito àquilo, né? Mas empreender também, eu acho que tem muitas vantagens e tendo uma boa ideia, eu acho que é um bom caminho também. Bom, só para começar falando um pouco a respeito de concurso, realmente já que ele foi um pouco negligenciado, né? Mas eu não tive experiência de concurso, de fato, né? Mas eu era da Swinfrey e trabalhava diretamente com servidores e tudo mais. E isso me fez ter uma relação muito próxima e verdadeira de o que é realmente tu ser um servidor público, fazer um concurso para isso, né? E nisso eu vi uma coisa muito clara depois também quando eu fui para o mercado. E que, na verdade, tipo, foi meio segmentado, né? Se concurso, ou empreender, ou empresa privada. Com o intuito de empreender, ser tu ter a tua própria empresa. Mas eu acho que o profissional hoje, o profissional do futuro, ele, principalmente até por uma questão de risco, não vai abrir uma empresa com, sei lá, 22 anos saindo da faculdade, não tem, sei lá, capital suficiente para isso, né? Não seja doido, se tem a ideia, daí vai atrás de alguém, né? Mas mesmo assim,
Eu acho que a coisa mais importante é, se tu pensar pelo serviço público, porque tu tem a vocação para aquilo ali, tu entende que é a tua área, pense também que tu vai ter que empreender dentro daquilo, sabe? Pense que tu vai ter que empreender dentro daquilo e pense que tu também vai ter que empreender dentro da empresa privada, entendeu? Apesar de tu não conseguir ter toda a autonomia que tu quer, porque tu tem chefes e tudo mais, mas é a maior escola que tu vai poder ter para se no futuro tu quiser abrir uma empresa, né? E com a maior segurança, né? Quanto mais tu te habituar. Mas eu acho que o mais importante, então, se tu escolher empresa privada ou escolher concurso público, empreenda, porque isso vai te trazer uma sensação de realização profissional, uma sensação de que tu está agregando para aquilo ali, e vai fazer com que tu decida se tu quer ou não seguir naquela área, entendeu? E porque isso é um outro aspecto desse livro que eu sei, eles falam que, poxa, a nossa expectativa de vida em 40 anos saiu de 40 para 70. Provavelmente a gente chegue até os anos 2040, 2050, uma expectativa de vida de 100 anos. E Deus me livre se eu tiver com 80, 70 anos fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, entendeu? Eu não quero, eu acho que ninguém deve querer, porque as coisas mudam muito e a gente não tem como focar numa única coisa, porque o mundo vai se inovando e tem que inovando junto. Então, acho que nesses aspectos é bom a gente cuidar nisso, sabe? E pensar no que tu estava tendo a vocação, né? Se for para prestar concurso público, entende que tu está trabalhando para o bem comum, né? Entende que tu está trabalhando em prol de todos, né? Isso às vezes a gente costuma ficar na nossa bolha, né? Eu falo também por experiência própria, porque eu vi algumas questões bem chatas quando eu fiz bolsa e quando eu vivi a realidade do serviço público, e que eu acho que não é o que deve ser o serviço público, né? Então, e também tem muitas coisas em serviço privado que eu acho que não deve ser o serviço privado. Mas eu acho que a forma da gente mudar isso é empreendendo em qualquer um dos dois. Perfeito, gente. Eu acho que, perdão, hoje em dia a gente já não tem mais aquela ideia, né? De antigamente, eu, por exemplo, no ensino médio, estava apavorada que a gente deveria ter alguma escolha para entrar e fazer uma faculdade e ser aquilo para o resto da vida. E hoje eu já vejo que não, e é muito confortante ver outras pessoas que não seguiram isso, que inovaram o mercado de trabalho, ou que daqui a pouco até fizeram outras coisas. Acho que isso deixa a gente bem mais aberto. Eu, pelo menos, pessoalmente, me deixa mais tranquila. Mas essa foi a última pergunta da carreira, né? A gente fez uma linha do tempo, começando pela faculdade de carreira. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente vai começar o mercado de trabalho. Não? Lembrando que todo mundo pode perguntar a qualquer momento, é só levantar a mão que um de nós vai dar a palavra e tá tudo certo. Mas agora, começando o mercado de trabalho, a primeira pergunta é se vocês já enfrentaram alguma dificuldade para se inserir no mercado de trabalho. Como é que foi? A Júlia comentou que ela foi a partir do estágio dela, mas se em algum momento, de repente, quis mudar e não conseguiu por alguma dificuldade, ou o Thiago também. Bom, eu acho que dificuldade para inserção eu realmente não tive. Eu acho que eu não estava num cenário tão complicado, acho que economicamente falando, sabe? Mas eu acho que o principal é tu criar um embasamento e vender o nosso peixe, né? Porque quando tu chega para alguma entrevista, alguma coisa assim, a gente tem que mostrar que a gente é capaz de aceitar aquele desafio, né? Mas eu digo, um problema maior do que a inserção de mercado que eu tive como é que eu posso dizer, a transição dentro das empresas, né, dentro dos meios, para atuar em novas áreas. Porque realmente tu parte para a engenharia civil, que é um mercado tradicional, e tu realmente é segmentado como profissional, né? Tu entende que tu é bom naquilo ali, tu vai ficar fazendo aquilo ali sempre, né? E acho que também é um movimento de transformação nas empresas nesse sentido de tentar realocar as pessoas para elas estarem se pulverizando e aprendendo mais. Mas eu particularmente não tive tanto problema na inserção no mercado, mas eu acho que nessa mudança de área e dentro de uma empresa, acho que isso é um desafio que a gente tem bastante ainda hoje no mercado.
Eu também não tive essa experiência de troca de área, ou de querer trocar de área e não conseguir, então realmente não tive. Mas uma visão que eu tenho, assim, que eu ficava um pouco preocupada quando eu estava na faculdade, é essa questão de como é que será que o mercado aceita profissionais recém-formados? Né? A gente sai muito, parece muito jovem, muito despreparado da faculdade, já tem que encarar. Eu estou um pouco receosa, mas hoje, fazendo uma visão, eu acho que o mercado está aceitando bem, porque a gente está vindo com vontade, a gente está realmente motivado e conhece outras tecnologias, outras formas de organização e consegue se encaixar no mercado, mesmo que seja um mercado tradicional que nem a civil. E na minha área específica, eu acho que tem uma particularidade que me facilitou, porque toda a legislação de incêndio, ela vinha de uma forma, em 2013, no ano que eu entrei na faculdade, a gente teve a tragédia no Boate Kiss, simplesmente mudou todas as leis, toda a lei mudou, e começou do zero a partir dali. Então, todos os profissionais que trabalhavam há 40 anos com PPCI e estavam acostumados de um jeito, eles tiveram muita dificuldade em migrar para essa nova legislação, esse novo entendimento. Quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei com essa lei nova. Então, eu sinto que eu já tive mais facilidade de pegar do jeito certo e me desenvolver em cima disso, do que às vezes aqueles profissionais que estavam trabalhando a vida inteira com isso, que não conseguiram virar a chave. Diferente, por exemplo, de um cálculo estrutural, de um cálculo hidráulico que a gente vê hoje, os melhores profissionais são profissionais que estão há 40 anos trabalhando nisso, porque não teve uma mudança. E aí nessas áreas a experiência conta muito. Eu acho que não tem como negar que engenheiro calculista, a experiência conta sim. Mas eu acho que nas outras áreas a gente consegue ter muitas vantagens por outros méritos, por outras características. E embora eu esteja vendo isso que eu sinto, que o mercado está absorvendo bem as pessoas jovens e que tem uma boa inserção, a gente sempre vai ter algumas pessoas que não vão dar tanta credibilidade pelo que a gente fala. Então, eu sinto, às vezes, isso no meu dia a dia. Então, tanto por ser jovem, talvez quanto por ser mulher na engenharia também, eu falo alguma coisa, às vezes o meu cliente não acredita, ele vai pedir para o meu colega, que é um homem muito mais velho, vai falar a mesma coisa que fui eu que falei para ele, e aí ele vai acreditar. Então, essa questão da credibilidade ainda é uma barreira inicial, mas se a gente fala com propriedade, se demonstra que sabe o que está falando, não tem como a pessoa não acreditar, não tem como a pessoa não dar valor. Então, pode ser uma barreira inicial, mas ela é transponível. Então, acho que essa seria a minha visão geral sobre o assunto. Então, a gente teria mais uma última pergunta, e depois, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pode levantar a mão. Seria sobre a especialização de vocês, se vocês tinham alguma segunda opção. Bom, eu não tinha uma especialização muito específica, justamente por eu já ser meio generalista, assim, né? Mas eu acho que eu optei por, no meu TCC, migrar para uma parte mais de construção, justamente para trabalhar mais esse aspecto técnico. Então, tanto que no meu TCC eu trabalhei matemática de construção e restauração, na verdade. Então, foi a área que eu atuei e que daí eu pude completar muito com o que eu aprendi na área de produção. Então, acho que nunca é uma coisa meio que dois caminhos separados, assim. Dificilmente a gente é tão antagônico com nós mesmos, né? Então eu segui, eu optei, tá, não, eu vou trabalhar em alguma outra coisa agora também para eu desenvolver esse lado, sabe? Mas eu sempre entendi que a minha área era a produção e que eu só ia viabilizar aquele TCC todo para eu colocá-lo em prática, né? Mas não sempre foi a produção. Acho que eu vou aproveitar essa pergunta porque eu não tive uma troca de especialização, né? Mas quando eu estava fazendo meu TCC, no final da faculdade, eu achava muito que eu queria fazer mestrado. E, enfim, eu gostava de estudar, era uma área que eu achava que eu ia me dar bem e eu estava pensando seriamente em fazer mestrado. Só que quando eu fiz meu TCC, eu fiz uma pesquisa ali no GRID, que é o Grupo de Gestão de Riscos e Desastres, muito legal, inclusive, para quem tiver interesse, é mais uma oportunidade
da faculdade, e quem me orientou foi o professor Luiz Carlos, e foi uma pesquisa, na verdade, a minha co-orientadora foi uma arquiteta, uma professora de arquitetura, então eu fiz uma pesquisa mais voltada ali para o centro histórico, um pouco com patologia, misturei um pouco com incêndio, então um tema mais amplo assim, mas foi bem pesquisa mesmo, né? Então eu fiz uma monografia, então envolveu a questão de pesquisa bibliográfica, pesquisar referência, escrever no formato da BNT, método científico, toda aquela coisa. E esse processo de orientação e de escrita de TCC foi o momento que eu pensei, putz, acho que não é o mestrado que eu quero agora. Na verdade, me desmotivou, o próprio TCC me desmotivou para seguir nessa parte acadêmica. E eu pensava em fazer mestrado na URGS, e eu pensava em seguir mais ou menos nessa linha, que era o que eu mais gostava, e eu ia acabar tendo o mesmo orientador, os mesmos pesquisadores, o mesmo grupo de pesquisadores, e eu cheguei no momento ali de formada e eu pensei, gente, eu estou há 6 anos e meio na faculdade com esses mesmos professores, nesses mesmos corredores, eu não vou conseguir emendar mais 2 ou mais anos de mestrado direto, porque eu preciso respirar um pouco áreas diferentes, preciso ficar um pouco no mercado de trabalho, talvez buscar outras coisas. Eu acho que foi uma decisão muito acertada, porque realmente eu terminei minha graduação, por mais que eu tenha falado que foi uma experiência ótima, aproveitei, mas eu terminei saturada, eu não aguentava mais, eu precisava realmente me ver livre de tudo aquilo. Então, esse foi o motivo de eu não ter, acabei desistindo de fazer o mestrado, que é uma coisa que eu achava que eu ia fazer, e trabalhei, aí depois surgiu uma oportunidade de uma pós-graduação, que é uma coisa totalmente diferente da faculdade. E eu também não tinha pensado seriamente nessa possibilidade, mas encaixou muito, porque hoje eu estou trabalhando em tempo integral, e a minha pós-graduação é a cada 2 finais de semana, e é uma aula expositiva, a gente troca muita ideia, eu praticamente não tenho nenhum trabalho, não tenho prova, não tenho quase nenhum trabalho extra aula, que é totalmente ao contrário que eu estava acostumada na URGS, que era estudar muito mais em casa do que na própria aula. E aí eu vou ter, claro, ter que fazer um artigo ali no final, mas acho que foi uma opção que foi válida. Hoje eu já começo a pensar em talvez fazer um mestrado daqui para frente, mas eu acho que ter juntado direto faculdade com mestrado não teria sido bom para minha sanidade mental. Inclusive, isso a gente não falou muito nesse aspecto, né? Mas principalmente essa fase final do curso, que a gente já passou e vocês ainda não, né? Mas, por favor, cuidem com o TCC, cara. Sério, porque é um dos momentos em que vocês mais se colocam à prova em todos os aspectos. Eu nem digo tanto aspecto técnico, mas mental mesmo, sabe? Porque no TCC, geralmente, tu está fazendo tudo. Tu está fazendo faculdade, está trabalhando, tu está tendo que fazer uma pesquisa ou alguma coisa nesse sentido. E isso testa muito a mentalidade de vocês, o bem-estar e tudo mais. Então, cuidem muito nesse aspecto. Não era tema também, mas acho que vale ressaltar bastante. Não digo para vocês se prepararem e já começarem a ficar com medo de TCC agora. Mas pensem muito bem, sabe? Tema, pensem em professores, pensem em algo que realmente vai agregar. E vai recompensar o suor todo que vocês tiveram. Só complementando a questão de mestrado, vida acadêmica, que eu acho que alguma pergunta apareceu, a gente não falou muito. A questão de dar aula é uma coisa, eu particularmente eu tenho interesse, mas eu não penso em, por exemplo, ser professor da URGS, que exige uma dedicação exclusiva, fazer mestrado, doutorado, ou chegar nesse nível, acho que não. Mas me interessa, eu acho que hoje tem muita possibilidade da gente, por exemplo, faz uma especialização, um mestrado, e dá algumas aulas em uma universidade particular, consegue conciliar com o trabalho, eu acho isso bem interessante, me interessa bastante. E outra tendência que eu vejo muito também é a própria questão, assim, dar palestras, de dar cursos. Hoje em dia, assim, se vocês sabem organizar um conhecimento que vocês têm, colocar isso fazer uma videoaula, um curso, colocar numa plataforma, é uma forma muito legal de disseminar o conhecimento e ganhar muito dinheiro. Então, acho que isso é um mercado muito em ascensão e quem souber aproveitar e seguir por esse lado também vai se dar muito bem. Porque tanto saber se divulgar, quanto saber, por exemplo, interagir nas redes sociais, às vezes parece umas coisas nada a ver com engenharia, sabe? Acho que é coisa de blogueira, que não tem nada a ver, mas sabendo explorar esse potencial, sabendo monetizar,
é uma forma de se dar muito bem na carreira também. Então, acho que tem que ficar ligado, porque essa questão de dar aula não é só ser um professor de uma faculdade federal. Tem muitas possibilidades nesse meio caminho. Lauras? Acho que tá perfeito, foi muito esclarecedora a conversa inteira, como eu vim falando desde o início. Acabou as nossas perguntas. Se ninguém mais quiser perguntar nada, tiver uma observação, algo a acrescentar, a gente vai se encaminhando para o fim, então. Certo. Laura, se tu quiser, eu posso falar aqui tudo. Tá. Então, pessoal, o Léo, ele tá com um problema de internet. Isso é uma coisa que o R, Ensino Remoto Emergencial, nos deu de presente. A gente odeia esse presente. Então, eu vou ler aqui o agradecimento dele para vocês, tá? Antes de falar, eu só queria trazer essa observação. Vocês são pessoas que eu conheci durante a graduação, eu vi a trajetória de vocês. E quando eu indiquei, eu dei um breve briefing ali de quem é a Júlia, quem é o Thiago e tudo. E foi uma escolha, eu acho que muito acertada. Ó, o Léo não tá com a internet tão ruim, então. Beleza, daí quando eu terminar de falar, daí eu falo. Daí tu fala, beleza, Léo? Tranquilo, tranquilo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Só pra ter certeza? Sim. E tipo, eu tenho Beleza. certeza que vocês têm muita coisa ainda para falar. Algumas coisas não foram faladas, tudo até porque tem milhares de trajetórias para serem feitas na graduação, no mercado de trabalho, tanto que vocês mostraram isso para nós. As perguntas foram feitas integralmente por pessoas que estão no início do curso, tá? Então, vocês tiveram realmente perguntas de pessoas que estão conhecendo a graduação. Então, cara, eu acho que é um privilégio, assim, poder ouvir pessoas que tiveram trajetórias brilhantes, tá? Eu tenho certeza que o pessoal gostou. Depois a gente manda um feedback para vocês ali. E eu acho que é isso. Queria agradecer a presença dos dois. Vocês foram muito solícitos, muito receptivos. Divulgaram a gente no LinkedIn, no Instagram. Eu fiquei muito feliz ali com a empolgação de vocês. É legítima, assim, essa alegria. E é isso, pessoal. Muito, muito obrigado mesmo. Nossa, que agradecer. Bom, vou falar por mim, né? Eu agradeço muito essa oportunidade, porque, cara, eu e a Júlia, realmente, nós temos, acho que, carreiras totalmente diferentes, fomos por caminhos tão diferentes, mas a gente realmente tem pensamentos muito próximos sobre algumas coisas. E isso me reconforta. Eu acho que justamente isso faz com que o papel dessa junção de todo mundo faz a gente chegar numa interpretação melhor, sabe, das coisas que acontecem ao nosso redor. E fico muito feliz por esse convite, porque, tipo, há poucos 2, 3 anos atrás, era a gente que estava desse lado, sabe, do lado de vocês, e vendo outras pessoas falarem. E até causa um certo espanto pensar que a gente agora sabe alguma coisa além de vocês, né? Porque, na verdade, não. A gente vê que é só uma questão de vivência que a gente vai tendo e que pode agregar de alguma coisa, né? Então, muito obrigado mesmo, porque, que nem a gente falou, né? Vocês fizeram perguntas que nós mesmos nunca nos tínhamos feito. Então, foi muito legal fazer essa análise com vocês. E muito obrigado pela oportunidade, fico muito feliz pelo papel que vocês tive, continuar sendo tão ativo. E contem comigo para o que precisar. Tá? Quando voltar a gente fica louco também, pode me chamar, vou ajudar, com o maior prazer. Tá anotado, hein, Thiago? Bom, então, gente, eu queria inicialmente, né, me apresentar, que antes não tinha dado tempo, né, que eu, como vocês não sabem, eu tô voltando de viagem, estava em Sampa, né, e a internet estava oscilando um pouquinho, mas eu vim acompanhando vocês, né, e, adquiri todo esse conhecimento, toda essa experiência da Giulia e do Thiago também, é uma coisa que eu tenho certeza que vai fazer total diferença para nós, né, a gente está começando, eu vi que tem um pessoal que está no 17/1, 17/2, mas tem bastante gente que está começando agora. E a gente, quando começa a graduação, a gente tem muita dúvida para que área que vai seguir, se vai fazer alguma atividade extra, como é que vai conciliar o tempo. Então, ter um feedback de vocês, esse compartilhamento de experiência, é uma coisa que agrega demais para a gente. Então, agradecer demais a presença da Giulia, do Thiago também, a disponibilidade de tempo, né, ter estado esse tempo todo com a gente, né. Então, tenho só a agradecer.
Eu queria também parabenizar também todo o meu setor que divulgou, que formulou as perguntas, fizemos o popular, que pensamos em cada detalhe. Tá dando uma oscilada, Léo. Tá dando uma oscilada ali, não. Só um momento. A Kagami é arrasador. O Léo, ele tá mandando mensagem aqui no WhatsApp, mas, enfim, basicamente ele tá guiando aí um setor de eventos durante uma pandemia, e basicamente antes a gente tinha que fazer de ficar louco, ganhar um integrante, como sempre, e depois fazer uma festa para comemorar. Vocês lembram que a gente ganhava sempre, né, pessoal? Com certeza, não é por falta de trabalho, porque dava trabalho demais ganhar sempre. Sim, sim. Altas fotos do Thiago segurando a bandeira ali, junto com o Arthur e o Patrick. Verdade. Mas, Júlia... Cara do céu, por favor, quando puder, resgatem isso tudo, porque é as coisas mais legais, sabe? São memórias que depois depois começa a trabalhar e a vida vai levando a gente, tu nunca mais consegue fazer umas coisas assim. Então, realmente, resgatem isso assim que possível, né? Assim que as coisas voltarem ao normal. Que é muito difícil. Claro. Júlia? Bom, vou aproveitar e agradecer também o convite, agradecer a oportunidade. Para mim foi um prazer poder conversar com o pessoal que está entrando na faculdade, poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências. É realmente muito estranho estar nessa posição de agora que já está formado, já está no mercado de trabalho, pensar que 2 anos atrás era a gente, com todas essas dúvidas, essa expectativa. E agora a gente continua com dúvidas, mas são dúvidas diferentes, né? Então é sempre isso. Mas foi muito bom poder conversar com vocês. Fico sempre aberta para convites. Gosto muito de participar desses eventos da faculdade, de fazer essa troca, e achei que foi muito bom. Agradecer de verdade. Lauras? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, a minha primeira roda de conversa que eu mediu. Acho que todo mundo percebeu a minha felicidade com isso desde o início, desde a ideia de quando surgiu a gente fazer esse evento. Surgiu lá no início, quando eu estava enfrentando algumas dificuldades com cadeiras, eu estava bem desiludida assim, o pessoal, não, vai ficar tudo bem, não sei o quê. E aí, quando surgiu a ideia de fazer uma roda de conversa, daí eu, meu Deus, é agora que eu vou ficar tranquila, acabar o semestre tranquila. E realmente fico muito, muito honrada de estar aqui hoje e agradeço muito a oportunidade e de estar ao lado das pessoas do centro acadêmico, que por mais que eu esteja há pouquinho tempo, eu já admiro muito. São pessoas que realmente querem fazer a diferença dentro da comunidade acadêmica, que é um dos meus maiores desejos. Eu queria entrar na URGS e uma dessas coisas eu queria fazer isso. E é realmente um prazer enorme. Eu também quero agradecer que vocês aceitaram, né? Foram super queridos comigo quando eu chamei. E para mim também foi minha primeira roda de conversa aqui no CECIV, está sendo muito bom. E é isso. Obrigada, gente. Obrigado a todos, pessoal. Valeu, pessoal. Acho que é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Valeu. O pessoal não sabe, mas normalmente os mediadores e ministrantes acabam ficando no final, porque tipo, o pessoal vai saindo e tudo. Mas os participantes podem sair, tá? Só avisando aí o Douglas, o Gabriel, a Joana. A Joana, tu consegue ligar o microfone, Joana? Ah, não, a Joana tá. A Joana tá aí, cara, meu Deus. É claro que ela tá, ela já claro tava tentando no Insta. Sim, sim. Só falta o Douglas. Ô, Diogo, se tu quiser aí... Acho que tu consegue quicar o Douglas. Oi? Ah, tá, peraí, deixa eu ver. Como que faz isso? Ah, tu vai dar um jeito. Mas acho que é isso, pessoal. Vocês querem fazer algum comentáriozinho aí de final, qualquer coisinha aí? Não, só com